Como todos os anos, a Flip convida um intelectual para refletir sobre um tema para fazer a palestra inaugural na quarta-feira. Este ano não será um escritor o homenageado, e sim um sociólogo. E quem vai comandar essa mesa de abertura é ninguém menos do que Fernando Henrique Cardoso. A gente vai conversar com o curador da Flip pelo terceiro ano, o Flávio Moura, para saber por que, Flávio, o Gilberto Freire, que não é um escritor, é um sociólogo, é um grande pensador, um grande intérprete do Brasil, mas por que Gilberto Freire neste momento? Então, a gente primeiro quer mostrar que de fato ele também é escritor, né? Quer dizer, tem um lado literário na obra sociológica dele que é um lado muito importante, que é uma coisa que é provavelmente o que faz com que a obra tenha a perenidade que tem, e é pouco isso que a gente quer ressaltar. Então tem até uma pequena exposição esse ano lá com materiais cedidos pela Fundação Gilberto Freire. São cartas trocadas entre eles de Manuel Bandeira e Érico Veríssimo, a relação dele com Jorge Amado, Raquel de Queiroz, não sei o que. Dá para inserir ele numa posição bem interessante dentro do modernismo literário mesmo. Isso é uma faceta que a gente quer trazer à tona. Mas o motivo um pouco da escolha, o porquê dessa homenagem agora, tem a ver também um pouco com as discussões em torno do momento por que passa o país. A gente queria uma homenagem que pudesse partir de uma obra que abrisse para falar do momento atual do Brasil, quer dizer, de uma posição nova um pouco no cenário internacional, um certo otimismo com relação ao crescimento econômico, redução de desigualdade, questão de cotas, a questão de raça no Brasil. Tudo isso um pouco dá para discutir a partir da obra do Gilberto Freire, então tem um pouco esse lado também. Saiu a reedição da grande obra de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, e quem fez o prefácio foi Fernando Henrique. Ele vai tocar então nesse protagonismo internacional do Brasil, ele vai tocar também na questão de que Gilberto Freire foi uma pessoa polêmica, né? Associada à direita, defendeu a ditadura na época em que a gente viveu a ditadura, defendeu a ditadura lá fora, né? No estrangeiro também. Tudo isso vai ser contextualizado. Claro, esse lado da biografia do Gilberto Freire é notório, todo mundo sabe, obviamente não há por que escamotear, é obviamente uma figura polêmica e tem passagens da sua biografia que são delicadas, que dizem respeito a isso, e claro que isso vai estar não só em evidência como em debate. Agora, especificamente a fala do Fernando Henrique, ela parte um pouco do prefácio mesmo do Casa Grande, mas é uma fala um pouco mais analítica do livro. É interessante notar que o Fernando Henrique tem uma relação com o Gilberto Freire que vem desde o fim dos anos 50. A geração dele, de intelectuais formada na USP, é uma geração que se mede com o Gilberto Freire desde o começo, porque eles pretenderam fazer aqui em São Paulo uma espécie de sociologia científica, né? O Florestan Fernandes, que era o grande mentor dele, tinha isso como projeto, quer dizer, transformar a sociologia numa ciência de fato. E para essas pessoas, Gilberto Freire era literatura, era impressionismo, era ensaio, tudo bem escrito bonito, mas não haveria nada de científico ali. 50 anos depois, está falando que não era bem assim, quer dizer, a tal da sociologia científica mostrou suas limitações e a obra de Gilberto Freire está aí viva. E o Fernando Henrique ele acompanha todo esse momento que é esse inicial de contestação da obra de Gilberto Freire e depois de aceitação e de incorporação realmente dessa obra numa espécie de cânone do pensamento social brasileiro. Então, é um depoimento de intelectual que conhece aquilo profundamente, também é um depoimento pessoal de quem acompanhou essa transformação. Então, por isso que a gente considerou que é um depoimento muito rico. Quer dizer, o fato de ele ter sido presidente não é o que está importando nesse caso. O que está importando nesse caso é a relação muito particular que ele, como porta-voz de uma geração muito importante de intelectuais, desenvolveu com o Gilberto Freire. Para você, Flávio, como curador, qual é a importância, qual é a atualidade do pensamento de Gilberto Freire? Então, é um pouco isso que eu estava dizendo agora há pouco. Eu acho que você pega hoje o Casa Grande Senzala e é impressionante como, claro, há passagens datadas, há passagens que a gente pode considerar até um pouco preconceituosas, mas tem é o primeiro livro que transformou essa ideia da miscigenação, da mistura de raça no Brasil num dado positivo e não num dado negativo. Quer dizer, até nos anos 30, quando ele publica isso, a ideia do Brasil ser mistura de negro, de índio, né, de europeu, isso era visto como uma degeneração, né? Sempre pensando um pouco do ponto de vista de raça, esse tipo de coisa. O Gilberto Freire vai colocar o foco na cultura e vai mostrar como isso, na verdade, é o que torna o brasileiro muito rico. Essa discussão, ela é muito atual. E a gente precisa dizer que Gilberto Freire foi um dos autores mais traduzidos lá fora, né?
justamente por conta do seu pensamento sobre o nosso país, sobre a nossa cultura, correto? É verdade, exatamente. Dá para fazer um paralelo entre o Gilberto Freire e o Jorge Amado, quer dizer, um pouco que o Gilberto Freire representa para o pensamento social, é um pouco que o Jorge Amado representa para a literatura de ficção, né? Uma espécie de um mergulho no país que é construído de uma maneira que abre muitas portas para o olhar estrangeiro.